Olá, segunda-feira, 8 de junho. Nós vamos repercutir hoje o reajuste fiscal anunciado pelo governo federal. O economista Reinaldo Caféu avalia os impactos das medidas no cenário nacional. E ainda... Mudanças no preço dos ônibus pegam a população de surpresa. Passa a valer o bilhete único, mas usuários reclamam do aumento da tarifa básica. Esporte como inclusão social. O projeto da Unesp em Bauru trabalha ginástica com crianças do Ferradura Mirim. Passaram a valer hoje os novos valores das passagens de ônibus em Bauru. A tarifa única subiu para R$ 3,20 para quem usa cartão e R$ 3,50 para quem paga em dinheiro. A grande novidade agora é o bilhete único, que permite fazer mais de uma viagem com um único pagamento. O problema é que a maioria da população foi pega de surpresa pelas mudanças. O bilhete único foi implantado pela Indurb com o objetivo de modernizar o sistema de transporte público na cidade e beneficiar os passageiros que utilizam a integração nos circulares. Apesar da mudança ter sido anunciada no mês passado, os usuários ainda apresentaram muitas dúvidas. Eu achava que era como em São Paulo, que em Campo Grande também, que tem o terminal rodoviário, que você desce da circular, aí você vai para o ponto pegar outro, mas aí já entra pela porta de trás, para não ter que passar na catraca, Marco. Eu não estava sabendo, não estava sabendo. Que nem agora, eu já peguei do bairro para o centro, agora estou indo lá no Poupa Tempo. Eu vou pagar? A principal mudança com a criação do sistema é que o passageiro que usa a integração não pagará mais a taxa para o segundo ônibus, que antes custava 75 centavos. Mas o benefício acabou sendo ofuscado pelo aumento nas tarifas, que também passou a vigorar hoje. Com os novos valores, quem utiliza o cartão eletrônico passa a pagar R$ 3,20. Já o passageiro que paga em dinheiro precisa desembolsar R$ 3,50, um aumento de aproximadamente 15%. É um gasto assim que você não roda tanto, né? A cidade não é grande assim, e para estar cobrando esse absurdo. R$ 3,50, né? Muita coisa, né? Eu sou diarista, vivo de diária, né? Nem todos os dias tem, né? As diárias. Eu tenho minha mãe idosa também, que eu vou cuidar, é outro bairro, pego 4 ônibus. Este gerente da Indurb acredita que a diferença de valor vai estimular o usuário a adquirir o cartão. Essa diferença é justamente para estimular o usuário a adquirir o cartão, além dele ter a facilidade de poder fazer a integração com o cartão. E com o dinheiro a integração não existe. O cartão ele se mantém o mesmo, o Bauru integrado. A única diferença agora é que a pessoa não vai mais pagar a tarifa pela segunda viagem, mas o procedimento de embarque se mantém o mesmo. Apresentar o cartão na primeira viagem, dentro de 1h30, apresentar na segunda viagem sem a cobrança de tarifa. Segundo o presidente da Indurb, para estabelecer os novos valores, foi realizado um cálculo que leva em conta fatores como o combustível gasto pelos ônibus e a manutenção desses veículos. Os valores são cotados de transporte, de custo de combustíveis, de óleo, de todos os equipamentos que são utilizados, o próprio veículo, tudo é cotado e atualizado e colocado dentro dessa planilha. E que aí sai o valor, hora trabalhada, a questão do salário dos funcionários, das empresas. Então, tudo isso é inserido na planilha. Então, é o valor. A planilha é correta, é o método mais utilizado no Brasil. Com a isenção da cobrança pela integração, o próximo passo é a construção de estações de conexão previstas no novo plano de transporte coletivo de Bauru. O objetivo é proporcionar um conforto maior aos passageiros, principalmente em locais com um fluxo grande de pessoas. A gente tem uma proposta de fazer 4 mini terminais, que a gente chama ou estações de conexão. A ideia é realizar na Praça do Líbano, Praça Machado de Melo, o Terminal Rodoviário e a Praça Portugal. No entanto, o recurso disso tem que ser um recurso público, né? Um recurso da própria Prefeitura Municipal e não da Indurb. Então a Indurb ela vai entrar com o projeto e a execução pela Prefeitura Municipal. A proposta nossa é realizar o projeto através de um concurso voltado para estudantes, onde as melhores propostas vão ser as implantadas. Quem ainda tiver dúvidas sobre o bilhete único ou as novas tarifas, pode ligar para a Central de Atendimento ao Usuário, no número 4009 1740. O custo é de uma ligação local.
Um recado agora para os vestibulandos. As inscrições no SISU, Sistema de Seleção Unificada, começaram hoje e vão só até quarta-feira. São oferecidas pouco mais de 55 mil vagas em 72 instituições públicas de ensino superior. Para participar do SISU, é preciso ter feito o Enem no ano passado e não ter zerado na redação. No momento da inscrição, o candidato escolhe, por ordem de preferência, até 2 opções entre as vagas oferecidas pelas universidades participantes. O candidato também deve definir se deseja concorrer às vagas reservadas para quem cursou integralmente o ensino médio em escola pública. Nesta edição, pelo menos 37,5% das vagas serão para esses cotistas. A inscrição é feita apenas pela internet. O resultado sai no dia 15 de junho e a matrícula deverá ser feita nos dias 19, 22 e 23 de junho. Depois do intervalo, nós vamos mostrar uma iniciativa que trabalha o esporte como inclusão social. Crianças do bairro Ferradura Mirim aprendem os fundamentos da ginástica em um projeto desenvolvido pela Educação Física da Unesp. O objetivo não é buscar atletas, mas os talentos já começaram a aparecer. Voltamos já já. A gente fala agora de um projeto desenvolvido pelo Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru, que trabalha o esporte de forma lúdica. É o Ginástica se aprende com brincadeira e arte. Como o próprio nome diz, as crianças têm contato com a modalidade, mas como uma ferramenta educativa e uma alternativa de lazer. Mesmo não sendo o objetivo, o projeto já revelou talentos. Nesta aula, a técnica não é o mais importante. O que vale mesmo é a vontade de aprender e de praticar uma atividade física diferente. Todas as sextas-feiras, alunos da MF Dirce, do bairro Ferradura Mirim, vêm até a praça esportiva da Unesp para ter contato com a ginástica artística. Pela animação da turma, dá para perceber que a atividade agrada. Maravilhoso pra gente desenvolver o nosso corpo. Eu acho muito legal porque tem muitas atividades que deixam o corpo mais leve. Eu acho bastante interessante pra gente movimentar o corpo e fazer bastante exercício. Mas os exercícios vão além e contribuem também com a formação desses pequenos. Eles ensinam a respeitar, não falar besteira, não chutar. Nossa intenção, com o nome do projeto, foi a ginástica se aprende com brincadeira e arte, por acreditar, que num primeiro momento as crianças têm que despertar o interesse, o gosto pelo esporte. E aí aqueles que se destacarem, terão outras oportunidades fora da universidade para conseguir, para atingir seus objetivos maiores. O projeto teve início em 2012 e, para ser desenvolvido, conta com a participação de alunos do curso de Educação Física, uma oportunidade única para vivenciar situações do mercado de trabalho. Entre aspas, o projeto acaba servindo como laboratório, porque você pode, às vezes, testar métodos de ensino, testar o que você aprendeu na faculdade. A ginástica é oferecida no turno contrário ao da escola e tem o apoio do programa Mais Educação. Mesmo sendo uma opção de esporte e lazer, também contribui com o desempenho desses meninos e meninas em sala de aula. Gislaine acompanha de perto essa turma e reconhece que o comportamento de todos mudou. Vejo assim que elas acabam se acostumando a respeitar um pouco mais a questão de ordem, de esperar. É uma coisa que elas são muito ansiosas, então elas aprendem a esperar. E na própria parte de educação mesmo, eu vejo que elas ficam mais atentas na hora da escola. As professoras que trabalham na sala de aula com elas observam isso, essa atenção que desenvolve na parte de concentração na escola. Já a Ana Beatriz é um bom exemplo de como ações como essa também podem abrir portas. A garota participou das atividades durante um ano e decidiu que queria mais. Passou a integrar a equipe de ginástica artística do município. Hoje a rotina dela é outra. Eu treino todos os dias da semana, 4 horas por dia, então é bem diferente. Aqui eu treinava 1 ou 2 vezes no máximo, 1 hora só. Então meu treino ficou bem puxado agora. Toda essa dedicação tem trazido bons resultados. A técnica da equipe feminina de ginástica artística é só elogios para Ana Beatriz. Ana é muito
dedicada, muito esforçada, ela se arrisca, ela consegue enfrentar os medos dela e ela foi selecionada para fazer parte da equipe de Bauru e em 3 meses, na primeira competição dela, ela foi terceira colocada no solo. Mas Débora reconhece que foi por meio do projeto da Unesp que o talento da atleta pôde ser revelado. Começou aqui na Unesp com o projeto lúdico, aprendendo ginástica com brincadeira, e que hoje se tornou competitivo e hoje ela compete para ganhar. Ela vai para ganhar, não vai para brincar não. Hora de saber como fica o tempo nos próximos dias. A previsão é de que o sol continue a predominar. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. O tempo firme persiste sobre o estado de São Paulo e inclusive sobre o município de Bauru, pelo menos até quinta-feira, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas devem permanecer elevadas na parte da tarde e na madrugada, de manhã cedo, sempre temperaturas mais amenas, que é característico da estação. As temperaturas mínimas devem ficar em torno de 15 e 16 graus e a máxima pode chegar até 30 graus na parte da tarde. Apesar das muitas nuvens, não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo neste momento. O tempo permanece estável nesta terça. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 49%. Ventos praticamente imperceptíveis, a 1 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 16 e 29 graus. Amanhã a mínima prevista é de 18 e a máxima de 26 graus. No próximo bloco, o economista Reinaldo Cafeu repercute o reajuste fiscal apresentado pelo governo federal. Ele avalia como a economia deve reagir às mudanças anunciadas. É daqui a pouco, continue com a gente. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2015. Tem prioridade os contribuintes idosos, pessoas com doenças graves ou com deficiência que não tenham cometido erros ou omitido informações ao enviar os dados. Quase 1.500.000 contribuintes terão direito à restituição agora, no primeiro lote. O pagamento dos valores será feito no dia 15 de junho. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo Receitafone, número 146. O governo federal pretende voltar a fechar as contas no azul e, para isso, tomou uma série de medidas, como a retenção de quase 70 bilhões de reais do Orçamento Geral da União. Para saber quais os impactos dessa medida para o país e para os cidadãos, nós conversamos com o economista Reinaldo Cafeu. Ele explica o que levou o governo a fazer o reajuste fiscal e como o mercado financeiro encara essas mudanças. Na verdade, o governo central, nesses últimos anos, não fez aquilo que é básico na condução de qualquer política econômica, que é gastar dentro do limite que é possível. No final dos anos 90, foi instituída no país a Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente para que o Estado, em todas as suas esferas, tivesse esse controle rigoroso dos seus gastos. A carga tributária do país subiu nesses anos, mas a gastança continuou. Então, chega um momento como se fosse na nossa casa. Eu, todo mês, gasto mais do que eu ganho. Aí eu vou para o cheque especial. Não pago a fatura do cartão de crédito. Se você, no primeiro sinal que isso não está indo bem, muda o seu comportamento com os seus gastos, você acerta a casa. Mas se isso for levando por um mês, 2 meses, chega num ano, aí você vai ter que vender algum patrimônio. O mercado precisa da sinalização positiva de que o governo faz a sua parte. E tem outro fator preponderante nessa questão. Gastar no limite do que arrecada é também um indicativo que pode ser gerado excedente para investimento. No Brasil, a variável investimento não passa de 18% do produto interno bruto, dos quais 4 a 5% vem do setor público, ou seja, o restante vem do setor privado. Países semelhantes ao nosso, para dar um salto de qualidade, para que não tenha desequilíbrio, para que a inflação fique controlada, que estimule os investimentos produtivos, investem no mínimo 25% do PIB. Então vejam que ajustar as contas públicas tem, de um lado,
a retomada da confiança, demonstrando que o governo vai fazer a sua parte, não vai deixar a dívida crescer, mas, por outro lado, a expectativa do mercado é que haja excedentes, sobras, que possam ser canalizadas para investimento. Este investimento é capaz de gerar emprego, gerar renda no país. A questão da saúde e educação são verbas carimbadas. Hoje eles vêm perdendo envergadura porque o governo vem perdendo a arrecadação. A economia patina, os resultados do primeiro trimestre desse ano não são nada animadores, uma queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior. E se não fosse o agronegócios, a coisa seria pior. Só o agronegócio subiu 4,7%. Principalmente o setor industrial, quando ele deixa de produzir, ele influencia uma grande cadeia. E nós observamos no Brasil uma desindustrialização nesses últimos anos. Estimativas do mercado apontam para a perda de mais de 300 bilhões de dólares. Então, quando isso acontece, tudo que você faz de esforço, né, acaba, em determinado momento, tendo um preço. A saúde e a educação tem verba carimbada, mas a arrecadação está menor. Ou seja, se tem que canalizar X% para a educação, Y% para a saúde, esse volume está cada vez menor. Com o contingenciamento, nós teremos problemas operacionais que já estão sendo enfrentados e vamos ter, lá na frente, uma dificuldade na recuperação de investimento. Toda vez que o setor privado sacrifica a margem ou fecha suas portas, é um indicativo que no futuro ele não vai ter poupança para investimento. Ou seja, o meio empresarial precisa de lucro para poder ter recursos para fazer novos investimentos. Se o lucro agora é zero, eles trabalham no vermelho, esse dinheiro não vem lá para frente. Então, o país passa por um momento delicado e, na perspectiva, o que nós esperamos é que o conjunto das medidas seja finalizado, independentemente de quais medidas são. Para quê? Para que o primeiro fator seja recuperado, que é a confiança dos agentes econômicos. Quanto mais cedo isso acontecer, mais rapidamente nós entraremos na curva de recuperação. A economia é um ciclo e, como tal, vai ter um momento de pico, vai ter um momento de queda. Lamentavelmente, no Brasil, nesses últimos anos, nós nos parecemos muito com o chamado voo da galinha. Quando pensamos que vamos crescer, alguém fala assim, faltou energia, faltou infraestrutura, não tem recurso. E a gente dá um passo atrás. Galinha não voa, ela só dá salto. Nós precisamos ter agora a liçãozinha de casa para dar sustentação. É melhor crescer pouco, mas sempre, do que crescer um pouco mais alto e depois ter que recuar. Eu penso que sim, por sinal, o governo, para fazer caixa junto aos bancos oficiais, também tem elevado taxas de juros, tem imposto mais regras rígidas para a liberação de recursos. O único sinal positivo recente é a possibilidade do uso do fundo de garantia como parte de investimento. Quando há um momento difícil para o país e o governo às vezes tem um olhar, vou dizer, burro, né, porque ele acaba cortando linearmente, ele acaba afetando alguns setores. Se a gente pretende recuperar a economia em algum momento, o setor da construção civil é um grande catalisador. Ele é capaz de primeiro empregar aquele que tem uma mão de obra menos qualificada e depois movimentar uma cadeia muito importante no seu entorno. Nesse momento, o desemprego vai acentuar, os imóveis ficarão parados, ou seja, ou construções adiadas, ou quem já tem para vender, para alugar, tendo maior oferta no mercado. Serão 2, 3 meses ainda pela frente de muita dificuldade no setor, refletindo um pouco o que vem acontecendo em nível país. Os bancos, de alguma maneira, já se protegeram. Há um ano aproximadamente que os bancos estão extremamente seletivos, de olho na inadimplência, já aumentaram a taxa de juros para todos. Então, ele tem o que se chama de spread, que é a diferença entre a taxa de juros de captação e a taxa de juros de empréstimo, que, de certa maneira absorve esse aumento tributário. Mas, como não tem almoço de graça, certamente esse impacto tributário não será absorvido pelos bancos, será repassado ao usuário final, notadamente aquele que precisa de empréstimos. Vai afetar o custo do capital de giro das empresas e vai afetar o custo do crédito para empréstimo das pessoas físicas. Os bancos serão blindados. Infelizmente, nós temos uma grande dependência do setor bancário. É um oligopólio, é quase que um cartel formado na barba do Banco Central e não há nada que mude isso.
Juros, por exemplo, de cheque especial beirando 10%, 12% ao mês. Isso é quase que uma agiotagem institucionalizada. Então, não haverá perdas aí. Na verdade, haverá repasses. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.